Em 1991, o mundo acreditou que a Guerra Fria havia terminado. Os jornais comemoraram. Os políticos fizeram discursos. O povo nas ruas de Berlim ainda cheirava a pó de concreto do muro derrubado. Mas a verdade é muito mais perturbadora. A Guerra Fria não terminou. Ela apenas mudou de forma. E hoje, neste exato momento, estamos vivendo os seus capítulos mais perigosos. Nos próximos minutos, você vai entender como chegamos aqui. Desde os destroços da Segunda Guerra Mundial até as ameaças nucleares do século XXI. Desde o MC-cartismo ao TikTok. Desde Berlim dividida até Taiwan em chamas. Esta é a história completa da Guerra Fria que nunca terminou. O mundo em ruínas. Era maio de 1945. A Europa estava destruída. 50 milhões de pessoas haviam morrido. Cidades inteiras eram montanhas de escombros fumegantes. Mas enquanto o mundo tentava respirar após o horror da Segunda Guerra Mundial, dois gigantes se levantaram das cinzas, e eles não se gostavam. De um lado, os Estados Unidos. A única grande potência que saiu da guerra mais rica do que entrou. Com a bomba atômica. Com a maior marinha do mundo. Com um dólar que valia ouro, literalmente, depois de Bretton Woods. Do outro lado, a União Soviética. Devastada. Com 27 milhões de mortos. Mas com o maior exército terrestre do planeta, ocupando metade da Europa, e com Joseph Stalin, um homem que havia sobrevivido a tudo e não confiava em ninguém. Dois sistemas. Dois mundos. Dois futuros impossíveis de coexistir. A Conferência de Yalta e a divisão do mundo. Em fevereiro de 1945, três homens se sentaram numa mesa na Crimeia e dividiram o mundo. Churchill, Roosevelt e Stalin. O que foi decidido naquele palácio do czar determinaria o destino de bilhões de pessoas por décadas. A Europa seria dividida em esferas de influência. A União Soviética ficaria com o leste. O Ocidente ficaria com o oeste. A Alemanha seria ocupada por quatro potências. Roosevelt acreditava que poderia confiar em Stalin. Ele estava errado. 3 meses depois de Yalta, Roosevelt estava morto. 2 meses após isso, as bombas atômicas caíram sobre Hiroshima e Nagasaki. E Stalin observava tudo com olhos frios, calculando. A doutrina Truman e o início oficial. Em março de 1947, o presidente Harry Truman subiu ao Congresso americano e pronunciou palavras que definiram uma era. Acredito que deve ser política dos Estados Unidos apoiar os povos livres que estão resistindo à subjugação por minorias armadas ou por pressões externas. Nasceu a doutrina Truman. Nascia oficialmente a Guerra Fria. O Plano Marshall despejou bilhões de dólares na Europa Ocidental para reconstruí-la e mantê-la fora do comunismo. A OTAN foi criada em 1949. Os soviéticos responderam com o Pacto de Varsóvia. O mundo havia escolhido seus lados. E a contagem regressiva havia começado. O apocalipse que quase aconteceu. Você já ouviu falar da crise dos mísseis de Cuba? Outubro de 1962. 13 dias que chegaram mais perto do fim do mundo do que qualquer outro momento da história humana. Mas deixa eu te contar o que você provavelmente não sabe. O que estava realmente acontecendo em Cuba. Quando aviões espiões U-2 fotografaram instalações de mísseis soviéticos em Cuba, o presidente Kennedy ficou atônito. Khrushchev havia prometido pessoalmente que não instalaria armas ofensivas na ilha. Havia mentido. Kennedy montou um comitê secreto chamado ESCOM. Por 13 dias, os homens mais poderosos dos Estados Unidos debatem entre duas opções: atacar Cuba imediatamente, o que provavelmente iniciaria uma guerra nuclear, ou impor um bloqueio naval e negociar. Dentro da Casa Branca, os generais pressionavam pelo ataque. Senhor presidente, se esperarmos, pareceremos fracos. Kennedy resistia. O submarino que o mundo não sabia. Mas aqui está o detalhe que não entrou nos livros escolares por décadas. No fundo do Oceano Atlântico, havia um submarino soviético, o B-59. Sem comunicação com Moscou havia dias.
sem saber se a guerra havia começado. Com torpedos nucleares a bordo. Quando navios americanos começaram a lançar cargas de profundidade para forçar o submarino a emergir, o comandante soviético Valentin Savitsky tomou uma decisão. Vamos afundá-los. Vamos morrer, mas vamos afundá-los todos. Não vamos humilhar nossa marinha. Ele estava prestes a lançar um torpedo nuclear. Uma única pessoa o impediu. O segundo oficial, Vasily Arkhipov, se recusou a dar autorização, que era necessária por protocolo. Discutiu com seu comandante. Segurou o braço da história. Um homem. Um não. O mundo continuou existindo. A corrida armamentista. Enquanto isso, os dois lados construíam arsenais absurdos. No pico da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética tinham juntos mais de 60.000 ogivas nucleares. Cada uma capaz de destruir uma cidade inteira. Havia mísseis apontados para cada capital do mundo. Submarinos patrulhando os oceanos. Bombardeiros no ar 24 horas por dia, prontos para atacar em minutos. A doutrina se chamava MAD, Mutual Assured Destruction. Destruição mútua garantida. A lógica era simples e aterrorizante, ninguém atacaria primeiro porque ambos seriam destruídos. A paz sustentada pelo terror. 1983, o ano em que quase foi tarde demais. Mas houve outro momento que o mundo não conheceu até anos depois. 26 de setembro de 1983. Stanislav Petrov, oficial soviético de plantão num bunker secreto perto de Moscou, viu algo que gelou seu sangue. Os sensores mostravam mísseis americanos sendo lançados. 5 deles. Em direção à União Soviética. O protocolo era claro, reportar imediatamente. A resposta soviética seria automática. Centenas de mísseis em direção aos Estados Unidos. Petrov olhou para as telas. Olhou para os manuais. Pensou. E decidiu que era um erro do sistema. Ele estava certo. Era uma falha dos satélites soviéticos, confundindo reflexos solares com lançamentos de mísseis. 2 homens. 2 decisões. O mundo sobreviveu 2 vezes por um fio. A guerra que não podia ser dita. Os 2 superpoderes tinham armas capazes de destruir o planeta. Isso significava que eles não podiam se enfrentar diretamente. Então eles lutaram em outros países. Usaram outros povos como peças de xadrez num tabuleiro global. Coreia, o primeiro conflito proxy. A Coreia do Norte, apoiada pela URSS e China, invade a Coreia do Sul. Os Estados Unidos intervêm sob bandeira da ONU. O general MacArthur avança até a fronteira com a China. A China entra com 1 milhão de soldados. 3 anos de guerra. 2 milhões de mortos. A linha de fronteira voltou quase exatamente ao mesmo lugar onde começou. A Coreia ficou dividida. Continua dividida até hoje. Com 28.000 soldados americanos ainda lá. Com uma das famílias mais brutais da história no poder no norte. Aquela guerra tecnicamente nunca terminou. Só houve um armistício. Vietnã, a ferida que não fechou. Mas nenhum conflito proxy marcou mais o mundo, e especialmente os Estados Unidos, do que o Vietnã. A lógica era a teoria do dominó. Se o Vietnã caísse para o comunismo, todos os países vizinhos cairiam também. Laos, Camboja, Tailândia. E por aí afora. Então os Estados Unidos entraram. 58.000 soldados americanos mortos. 2 milhões de vietnamitas. Napalm. Agente Laranja. Massacres de civis. Bombardeios que destruíram países inteiros. E no final, o Vietnã se tornou comunista mesmo. A teoria do dominó era falsa. Os dominos não caíram. Mas os corpos ficaram. Afeganistão, o Vietnã soviético. A União Soviética invade o Afeganistão para apoiar um governo comunista aliado. Os Estados Unidos responderam fazendo exatamente o que os soviéticos fizeram com eles no Vietnã, armaram e financiaram os rebeldes.
Os mujahidin afegãos receberam mísseis Stinger, capazes de derrubar helicópteros soviéticos. Receberam treinamento da CIA, receberam dinheiro saudita. Um desses combatentes que a CIA ajudou a armar e treinar chamava-se Osama Bin Laden. A União Soviética ficou presa no Afeganistão por 10 anos. 15.000 soldados mortos. A economia sangrando. O moral das tropas destruído. Foi o Vietnã soviético. E contribuiu diretamente para o colapso da URSS. Angola, Moçambique, Nicarágua, El Salvador. O mundo inteiro se tornou um campo de batalha. Na África, os soviéticos apoiavam movimentos de libertação. Os americanos apoiavam ditadores que prometiam ser anticomunistas, não importava quão sanguinários fossem. Na América Latina, a CIA derrubou governos eleitos. Apoiou golpes militares. Treinou forças de segurança que torturavam e assassinavam seus próprios cidadãos. A doutrina de segurança nacional americana tinha uma lógica simples: qualquer regime que dissesse ser anticomunista merecia apoio, independente do que fizesse com seu povo. Pinochet no Chile. Somoza na Nicarágua. Os generais argentinos que fizeram desaparecer 30.000 pessoas. Todos receberam aprovação de Washington. O império que não podia sustentar a si mesmo. Na década de 1980, a União Soviética estava exausta. Por décadas, havia gastado proporções absurdas do seu PIB em defesa, às vezes mais de 25%. A corrida armamentista com os Estados Unidos estava destruindo a economia soviética. E então chegou Ronald Reagan, com a iniciativa de defesa estratégica, o famoso Guerra nas Estrelas, propondo escudos antimísseis no espaço. Era tecnicamente impossível. Mas os soviéticos não tinham certeza disso. E gastar para tentar acompanhar acelerou a queda. Gorbachev, o homem que queria salvar o sistema. Em 1985, Mikhail Gorbachev chegou ao poder com duas palavras que mudariam o mundo. Glasnost, abertura. Perestroika, reestruturação. Gorbachev não queria destruir o comunismo soviético. Ele queria salvá-lo. Modernizá-lo. Torná-lo funcional. Mas quando você afrouxa um sistema autoritário que foi mantido pela força por décadas, forças são liberadas que você não pode controlar. A revolta dos satélites. Em 1989, um após o outro, os países do Bloco Oriental se libertaram. Polônia. Hungria. Tchecoslováquia. Bulgária. Romênia. E então, em novembro de 1989, a imagem que nenhum analista havia previsto, berlinenses em cima do muro, martelando o concreto que havia dividido uma cidade e um mundo por 28 anos. O muro de Berlim caiu. O colapso. Em agosto de 1991, um grupo de hardliners tentou um golpe contra Gorbachev. Falhou. Mas o fracasso do golpe acelerou a desintegração. As repúblicas soviéticas declaravam independência uma após a outra. Ucrânia. Bielorrússia. Os países bálticos. As repúblicas da Ásia Central. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou. A bandeira vermelha com a foice e o martelo foi arriada sobre o Kremlin pela última vez. A União Soviética havia deixado de existir. O Ocidente comemorou. Francis Fukuyama escreveu O Fim da História. A democracia liberal havia triunfado definitivamente. Estavam errados de uma forma espetacular. A tentação da vitória. Quando um inimigo de décadas desaparece, você tem duas opções. A primeira, ser generoso na vitória. Integrar o derrotado ao novo sistema. Criar condições para que ele se torne um parceiro, não um adversário. A segunda, aproveitar a fraqueza do adversário para avançar seus interesses enquanto pode. Os Estados Unidos escolheram a segunda. A promessa quebrada. Em 1990, durante as negociações sobre a reunificação alemã, o secretário de Estado americano James Baker fez uma promessa ao líder soviético Gorbachev. A OTAN não se expandiria nem uma polegada para o leste. Essa promessa nunca foi colocada no papel. E foi quebrada sistematicamente. Em 1999,
Polônia, Hungria e República Tcheca entram na OTAN. Em 2004, Bulgária, Romênia, Eslováquia, Eslovênia e os 3 países bálticos. Em 2009, Albânia e Croácia. A aliança militar criada para conter a União Soviética avançou até as fronteiras da Rússia. Para os estrategistas americanos, isso fazia sentido. Mais democracias sob o guarda-chuva da segurança ocidental. Para Moscou, parecia exatamente o que um estrategista chamaria de cerco. O choque econômico que destruiu a Rússia. Enquanto isso, economistas ocidentais chegavam à Rússia com um plano. Chamavam de terapia de choque. Privatização rápida. Liberalização dos preços. Abertura ao mercado global. O resultado foi catastrófico. A economia russa colapsou. O PIB caiu 40% na primeira metade dos anos 90. A expectativa de vida diminuiu. A mortalidade infantil aumentou. Pensões viraram papel, poupanças de vida inteira foram varridas pela inflação. Enquanto o Estado colapsou, um grupo de homens, os famosos oligarcas, usou conexões políticas para comprar as maiores empresas do país por preços ridículos. Petróleo, gás, metais, telecomunicações. Tudo saiu a preço de banana para quem tinha os contatos certos. A Rússia dos anos 90 era um Estado falido, humilhado, saqueado e com memória. A Iugoslávia e o Kosovo. Em 1999, a OTAN bombardeou a Iugoslávia, a Sérvia, sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Para Moscou, aquilo foi um choque. A lição que os russos tiraram: quando os ocidentais querem, as regras internacionais não importam. A soberania pode ser violada se o Ocidente decidir que tem razão. Essa lição foi lembrada anos depois, quando a Rússia decidiu aplicá-la a si mesma. O homem que Putin encontrou na Alemanha Oriental. Vladimir Putin passou a queda do Muro de Berlim em Dresden, na Alemanha Oriental, onde trabalhava como agente da KGB. Quando a multidão tentou invadir o prédio da Stasi, Putin saiu para confrontá-los sozinho e os afastou com palavras frias. Depois ligou para seus superiores em Moscou pedindo instruções. A resposta foi silêncio. Moscou estava em silêncio. Anos depois, Putin descreveria esse momento como a experiência formativa da sua vida. O Estado havia desaparecido. Ninguém veio ajudar. Cada um por si. Aquele agente da KGB absorveu uma lição que moldaria o século XXI. O Estado russo nunca mais poderia ser fraco. Nunca mais poderia ser humilhado. A ascensão. Putin chegou ao poder em 1999 como uma figura obscura, ex-oficial da KGB que havia trabalhado na administração de São Petersburgo. Ninguém esperava muito dele. Mas ele era inteligente, frio, e tinha uma missão clara: restaurar o poder russo. Nos primeiros anos, concentrou o poder, subjugou os oligarcas que não o obedeceram, reconquistou o controle do Estado sobre os recursos naturais, e usou os altos preços do petróleo dos anos 2000 para reconstruir as finanças russas. A Rússia voltou a ter dinheiro. E dinheiro é poder. Geórgia 2008. Em agosto de 2008, a Rússia invadiu a Geórgia. O mundo ficou chocado. Mas durou 5 dias. E a resposta ocidental foi: palavras. Putin havia testado os limites. Os limites eram mais frouxos do que pareciam. Ucrânia 2014. Em 2014, após uma revolução popular depor o presidente pró-Rússia da Ucrânia, a Rússia anexou a Crimeia. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, uma fronteira europeia foi alterada pela força. A resposta ocidental foi sanções econômicas. A Rússia ficou com a Crimeia. O cálculo estava claro. 2022. A invasão em grande escala. Em 24 de fevereiro de 2022, às 5 da manhã, colunas de tanques russos avançaram em múltiplas frentes sobre a Ucrânia. Putin acreditava que Kiev cairia em 72 horas. Os ucranianos lutariam brevemente e capitulariam. Não aconteceu assim. A Ucrânia resistiu. O Ocidente armou-a. A guerra que Putin planejou como uma operação rápida tornou-se o maior conflito europeu desde 1945.
Décadas de tensões acumuladas, a expansão da OTAN, a humilhação dos anos 90, o Kosovo, a Geórgia, a Crimeia, explodiram numa guerra que continua matando enquanto você lê isso. O parceiro silencioso que observava. Durante a Guerra Fria clássica, a China era um ator complexo. Mao Zedong e Stalin não se gostavam particularmente. Em 1969, a URSS e a China chegaram às vias de fato numa série de batalhas na fronteira, soldados soviéticos e chineses se matando. Nixon aproveitou isso. Em 1972, visitou Pequim e abriu os Estados Unidos à China. A lógica era simples: usar a China para pressionar a URSS. E depois de Mao, veio Deng Xiaoping com a grande aposta: abrir a economia, atrair capital estrangeiro, crescer. O Ocidente apostou que o crescimento econômico da China levaria à democratização. Mais livre mercado, mais liberdade política. Estavam errados. Um milagre econômico. Nas décadas seguintes, a China cresceu a taxas que o mundo nunca havia visto. Retirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Tornou-se a fábrica do mundo. Comprou dívida americana. Construiu infraestruturas por toda a África e Ásia. Enquanto os Estados Unidos se distraíam com guerras no Oriente Médio, Afeganistão, Iraque, a China construía silenciosamente o maior arsenal econômico da história. Xi Jinping muda o jogo. Em 2012, Xi Jinping assumiu o poder. E deixou claro que a China não teria vergonha de suas ambições. Taiwan seria reunificada com o continente, se necessário pela força. O Mar do Sul da China pertencia à China, independente do que dissessem os tribunais internacionais. A China deveria ser tratada como igual pelos Estados Unidos, e eventualmente como superior. O sonho chinês de Xi é simples: restaurar a China ao lugar de potência central do mundo, que ela acredita ter sido tirado pelos 200 anos de século de humilhação pelo Ocidente. A nova aliança. E então Putin e Xi se encontraram, poucos dias antes da invasão da Ucrânia. Assinaram uma declaração de parceria sem limites. Dois países com economias complementares, com ressentimentos históricos comuns contra o Ocidente, com vontade de mudar a ordem internacional, juntos. A Guerra Fria havia sido bipolar, Estados Unidos contra o URSS. O novo mundo está se tornando bipolar de novo, o Ocidente liberal contra o eixo autoritário russo-chinês. Diferente, mas reconhecível. A nova Guerra Fria não tem exatamente a mesma forma da original. Não há uma divisão ideológica tão clara. A China é capitalista em economia e autoritária em política, um híbrido que Marx não imaginou. A Rússia é capitalista de oligarcas com nostalgia imperial. Mas os padrões são reconhecíveis. A batalha tecnológica. A nova fronteira de poder não é nuclear, é tecnológica. Semicondutores. Inteligência artificial. Computação quântica. Quem controlar essas tecnologias controlará o século. Os Estados Unidos baniram exportações de chips avançados para a China. A China investe centenas de bilhões para desenvolver capacidade doméstica. A guerra comercial de Trump virou a nova normalidade. TikTok é proibido em aparelhos governamentais americanos, e provavelmente será banido completamente. A questão não é a dança dos adolescentes. É que o algoritmo que decide o que 150 milhões de americanos veem é controlado por uma empresa sujeita às leis da China. A batalha pela narrativa. Na Guerra Fria original, havia a Voz da América e a Rádio Moscou. Hoje a desinformação em escala industrial. Fazendas de trolls russas que interferem em eleições. Propaganda chinesa nas redes sociais. Narrativas criadas para dividir sociedades ocidentais de dentro para fora. Não é necessário invadir um país. É mais eficiente convencer metade da população desse país de que o seu próprio governo é o inimigo. Taiwan, o próximo flashpoint. Se há um lugar onde a nova Guerra Fria pode se tornar quente, é Taiwan. Taiwan produz mais de 90% dos chips mais avançados do mundo, através da TSMC. Esses chips estão em tudo: iPhones, carros elétricos, sistemas de armas, data centers. Para os Estados Unidos, perder Taiwan seria uma catástrofe estratégica e econômica. Para a China,
Taiwan é uma questão de identidade nacional, uma promessa que Xi fez ao seu povo e à história. Para os taiwaneses, 23 milhões de pessoas que construíram uma democracia vibrante, é uma questão de sobrevivência. O mundo que está se formando. O mundo está se dividindo novamente em blocos. Não tão rigidamente como na Guerra Fria original, muitos países do Sul global se recusam a escolher lados. Mas as pressões são reais. A Índia dança entre os dois mundos. A Arábia Saudita também. O Brasil também. Mas o impulso é em direção à fragmentação. Cadeias de suprimento sendo relocalizadas por segurança, não por eficiência. Redes de tecnologia se bifurcando. Moedas alternativas ao dólar sendo testadas. A globalização que floresceu após 1991 está recuando. Voltemos a 1991. Quando a bandeira vermelha desceu do Kremlin, havia uma escolha a ser feita. Era possível construir uma ordem internacional diferente. Integrar a Rússia ao mundo ocidental. Fazer da China um parceiro genuíno. Criar instituições que incluíssem todos os grandes poderes. Talvez fosse difícil. Talvez fosse impossível. Mas a tentativa genuína não foi feita. O que foi feito foi uma expansão do mundo ocidental sobre os destroços da URSS, lógica compreensível, mas com consequências que agora vivemos. Não há mocinhos perfeitos nessa história. A União Soviética matou dezenas de milhões de seus próprios cidadãos. A Rússia de Putin invadiu países soberanos. A China mantém 1 milhão de uigures em campos de internamento. Mas os Estados Unidos também derrubaram democracias, apoiaram ditaduras, torturaram prisioneiros e bombardearam países que não os ameaçavam. A história não é um conto de fadas com mocinhos e vilões. É uma história de poder, medo, cálculo, e dos seres humanos ordinários que vivem as consequências das decisões dos poderosos. Stanislav Petrov, que não reportou os mísseis fantasmas. Vasily Arkhipov, que não autorizou o torpedo nuclear. Os berlinenses que pegaram martelos e começaram a bater no concreto. Os ucranianos que decidiram lutar em vez de fugir. A Guerra Fria não é apenas a história de Truman e Stalin, Kennedy e Khrushchev, Reagan e Gorbachev. É a história de como o mundo que você habita foi construído. Entender como chegamos aqui é a única forma de entender para onde estamos indo. Porque uma coisa é certa. A história não parou em 1991. E não parou hoje.